Olá amigos, saudações extensivas a todos. Queria agradecer a todos quanto estão nos ouvir. Conselho para que possam partilhar esse vídeo para que mais pessoas venham a conhecer a verdade da palavra de Deus. Hoje vamos analisar mais uma vez a seguinte questão. O nosso tema é: se eu não pequei, se foram Adão, por que eu sou pecador? Se eu não estava no Éden? Essa que muitos se perguntam. Se Adão é que pecou, por que eu sou culpado? Se Adão já morreu, por que Jesus não tem que vir me buscar se eu não estava lá no dia do conflito? Não estava lá quando Adão e Eva foram ligados? Vamos analisar isso. Eu queria ler contigo o livro de Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim. Vamos lá, leitura, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Calma. Por um homem entrou o pecado passou para todos, e agora a Bíblia afirma de que todos pecaram. Como explicar isso, irmãos? Primeiro, a Bíblia reconhece de que você não estava lá. Do que nós lemos, você não estava lá. A Bíblia reconhece. Você não estava lá. Sinto muito, mas você não estava lá. Eu não estava. Estou aqui a falar para ti nesse momento. Mas só que diz que todos pecaram. Como? Adão é nosso pai, a Eva é nossa mãe, porque são as primeiras criaturas que Deus criou. Dentro desse princípio, é comparado a uma família que tem um lar. Todos os filhos, quando virem, vão encontrar pobreza. O pai e a mãe são pobres, ou o pai e a mãe são ricos. Quando você nasce nesse lar, você é beneficiado ou da riqueza ou da pobreza. Mas só que se você for pobre, você vai reclamar. Por que eu sou pobre se eu... Né, por que eu nasci nesse lar? Não tem nada a ver com isso. Por que eu estou a sentir? Estou a sofrer, não janto. Porque é Deus. Mas se você nascer no lar de rico, você vai falar: Deus, muito obrigado por eu nascer nesse lar. Mas a pergunta é: será que você que trabalhou aquela riqueza? Será que você que deu origem àquela pobreza? Não. Mas uma coisa é certa, é que você nasceu naquele lar e você vai acarretar os problemas, porque eles são os teus pais. O mesmo dá-se conosco e Adão e Eva. Nós nascemos neste lar, aonde Adão e Eva pecaram, nossos pais. E nós estamos a acarretar todas as consequências que Adão e Eva cometeram. Se a gente nascesse antes do pecado, creio que a gente não poderia ser influenciado nem contaminado. Porque se a Eva comesse sozinha, Adão não poderia estar naquela condição. Deus poderia criar, se calhar, um outro método de salvar, que eu não sei. Mas nós nascemos depois do pecado. Logo, as consequências do pecado de Adão e Eva estão sobre a nossa pele. E logo, quando diz que todos pecaram, queria dizer assim a palavra de Deus. Todos pecaram porque você nasceu no lar de Adão e Eva e você tem pecado. Por isso que a Bíblia afirma que todos pecaram, porque quando Paulo estava a escrever essa epístola, Paulo analisou depois da queda, todo mundo que viria estariam cometendo pecado, porque a natureza agora era pecaminosa. E ele diz isso porque você tem pecado. Quando você tem batido a tua esposa, agressão é pecado. Quando você tem voado de noite para feitiçar as pessoas, macumbaria, quando você pratica aquelas macumbarias, e muita gente tem sido mortas, e muita gente tem sido prejudicada os maridos, e muita gente tem sido prejudicada porque tem problema de nascença, porque você fechou a nascença da outra. Aí está a questão. Isso é pecado. E é isso que Paulo diz, que todos pecaram e carecem da mão de Deus. Continua, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de quem? De Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Ouve o que diz aqui. Desde aquele momento que Adão pecou, todos começaram a pecar, mesmo aqueles que não estavam lá, que não pecaram, a semelhança de quem? De Adão, o pecado superabundou na vida dele. Logo, aumentou na vida dele. Logo, irmãos, a Bíblia quer dizer o seguinte, que você não pecou no Éden, mas você é pecador, você tem cometido o pecado, você é invejoso. Eu sou invejoso. Você e eu temos mentido, roubado, maltratado e udrabado, e temos praticado muita prostituição.
quando você consome um álcool. Você bate no teu filho. Mas você lhe ama, mas você lhe bate. Você trai o teu marido. Isso é pecado ou não é pecado? Carece ou não carece da mão de Jesus? Logo para Deus, não é questão de você estar no Éden. É a questão de você estar no teu Éden agora. Porque hoje o teu Éden é a tua casa e a tua vida que tens levado. Como tens gerido a situação. E a serpente que tem na tua vida é o álcool, é a droga, é a prostituição, é a vida de gangue, é os assaltos à mão armada, a tua serpente. Que se você vencê-lo, então você terá vida eterna. E eu queria terminar com 2 textos. O primeiro, o mesmo capítulo, no versículo 20, que diz assim: sobreveio a lei para que aumentasse o pecado. Mas aonde aumentou o pecado, superabundou o quê? A graça. E eu queria olhar outro texto contigo. Irmão, não importa o que você cometeu. Se você se entregar a Jesus, há perdão para o teu pecado. Não importa. Cristo tem poder para te libertar. E o último, Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você gostaria de aceitar o dom de Deus na tua vida? Você gostaria de sentir a mão de Deus na tua vida? Você gostaria de ser fiel à tua mulher? Convido a aceitar Jesus. Aceite o dom de Deus. Eu sei que você quer abandonar tanto o pecado que você comete. Mas quando você confessa, abandona, depois de 2 dias voltaste. E você vê que não é possível vencê-lo, senão ceder-lo. Você diz que é possível, irmãos. Você não é culpado do pecado de Adão. E você é culpado pelos teus pecados. Adão vai ser julgado pelo que ele cometeu lá no jardim. Você será julgado pelo que você está cometendo hoje. O que você faz hoje? Tens feito? Tens se masturbado? Deus vai te condenar por isso. A menos que você abandone isso. O Senhor te abençoe. E te faça crescer. Que você abandone o pecado. Que te prenda essa palavra. A honra e a glória de Deus. Quando você abandonar o pecado, a tua família será beneficiada. Deus será.